eu vi valor nisso, sabe? Eu acho que foi a coisa que mais me chamou a atenção. Tinham as questões das análises, das apresentações, mas até depois que eu fiz a análise de perfil, me surpreendeu porque foi bem mais coisa que eu imaginava. Hoje estamos aqui com o Raul Lopes, um dos assessorados da Franchise Store, fez o processo aqui recentemente com a gente, passou por todas as etapas, e é o mais novo franqueado de uma nova rede aqui de franquias. Geralmente, Raul, eu sempre digo isso aqui nos cases de sucesso, que a gente não costuma falar a marca, porque às vezes alguns novos franqueados não querem concorrência, né? Então, Dena, eu prefiro que não cite minha marca, porque aí senão pode vir gente querendo comprar. Então, aqui a gente não fala, mas enfim, o Raul acabou de adquirir uma franquia, já iniciou a operação, né, Raul? Já tá fazendo treinamento, já tá fazendo os primeiros passos, e o objetivo aqui hoje é conhecer um pouquinho mais da história do Raul, o que fez ele tomar essa decisão, como ele chegou até aqui, para que as pessoas possam entender melhor como que elas podem seguir o mesmo rumo de sucesso, encontrar a franquia que mais combina com elas e como é trabalhar aqui com a Franchise Store. Então, Raul, queria poder começar te apresentando, cara. Se puder falar um pouquinho pra gente quem que é o Raul, o que você fazia antes, pra galera poder te conhecer mais. Então, Denner, Raul, 28 anos, eu venho de uma família já de empreendedores, então eu cresci dentro de negócios. Depois de muito tempo tocando uma empresa familiar, faz um tempo que eu já buscava um negócio meu, sabe? Tava sempre ali no dia a dia, na operação. Em negócios familiares especificamente, você acaba se forçando a buscar soluções diferentes para não se manter nas mesmas coisas do dia a dia. Como todo empreendedor, na verdade, né? Eu tinha muito essa vontade de ter uma operação própria, de ter algo a mais, de crescer. Eu não me via crescendo no ramo que eu já estava, talvez por não ser algo 100% meu também ali no momento, mas eu sentia que eu precisava de uma estrutura. Então, poxa, talvez eu não tivesse no momento ali de conseguir tocar uma outra operação e montar algo do zero. E por isso eu optei pelas franquias. Você começa a procurar, a receber várias propagandas. Recebi uma propaganda específica bem forte. Cheguei a pesquisar muito sobre a franquia, mas não estava sentindo uma segurança, sabe? Cheguei na sede da franqueadora, a cidade deles, mas não sabia o que estava faltando. Eu sabia que eu precisava para tomar a decisão, mas eu não sabia como é que eu ia achar isso na franquia especificamente. Bacana, E daí bacana, foi onde Raul. eu achei vocês. Show de bola. Até a pergunta que eu ia fazer, que tu já iniciou, que é o que tu conhecia sobre franquias antes da Franchise Store, Raul? Já estava procurando, você falou, né? Já estava procurando, já sabia desse mercado? Quanto que você conhecia? Então, o que eu conhecia de franquias, uma coisa que veio lá do minha começo de faculdade, no qual eu comecei a acompanhar o projeto da Chili Beans. Então, cliente já desde de novo, acompanhando a marca há muito tempo, e eu via, poxa, aquilo era acho que a primeira loja, assim, de franquia que eu parei a prestar atenção. E, poxa, tem em todo canto. Eu sabia que eles não tinham loja própria, pelo menos não aqui na minha cidade. Era essa a ideia que eu tinha, que eu sabia que tinha uma taxa de franquia, e eu sabia que já tinha o padrão de marca. Eu não sabia muito mais do que isso. Não sabia a fundo os detalhes disso. Bacana, show de bola, Raul. Raul, deixa eu entender aqui, cara. Qual que era o teu principal medo antes de conhecer a Franchise Store? O que tu tinha de mais medo? Cara, eu tinha medo de botar uma baita grana em algo e no final das contas poxa, me veio com um negócio que não me contemplava, ou que eu tava me sentindo preso, ou até pior, de eu ter uma operação que eu simplesmente não gostava, ou que não dava lucro, ou que não viria a vingar. Mais um motivo pela opção das franquias, uma taxa de sucesso maior. Então, essa questão do investimento que você ia fazer era uma situação de, cara, não dá pra errar. Não é que, pô, tá sobrando dinheiro ali pro Raul, ele pode investir em vários negócios pra ver o que vai dar certo. Era uma questão de, seu maior medo é, não posso errar nesse investimento, preciso investir no lugar certo, porque se não voltar essa grana depois, vai ser um grande problema. É mais ou menos isso que tu tava passando? Sim, especialmente na minha situação, na qual eu já tinha outra operação. Então, poxa, se fosse minha terceira ou quarta operação, talvez eu já tivesse ali uma base melhor, mas seria uma primeira experiência em algo novo assim, sabe? Então, essa divisão eu acho que seria importante para começar e começar bem. Bacana, show de bola. E como que tu via, Raul, aí antes até de conhecer a Franchise Store, essa questão da seleção da franquia e como ela poderia impactar depois na tua vida profissional, nos teus investimentos, porque tu falou aqui que tinha medo de acabar escolhendo errado. Então, o que passava na tua cabeça naquele momento, quando tu tava vendo várias franquias, várias coisas aparecendo para ti como ótimas oportunidades? Qual que era a relação de ver tudo isso e o sentimento de, cara, como que eu escolho aqui, que direção que eu vou? Queria saber, entender um pouquinho melhor o que passava na tua cabeça e como que tu tava pensando sobre essa decisão de franquia. Eu tinha em mente
exatamente um perfil de negócio que eu gostaria, alguns mercados específicos para estar fazendo a diversificação dos negócios, sabe? Tá atuando em ramos diferentes, equilibrando as receitas. Eu acho que eu estava um pouco perdido como validar aquilo ali, porque é muita informação. Então, você tem o dia a dia, eu já estava tocando a operação, não é como se eu tivesse livre 100% para fazer essa pesquisa todos os dias. Eu não tinha como saber se o que estava ali era verídico ou não, então eu tinha que entrar mais a fundo numa conversa com os vendedores da franquia, os responsáveis, entender a proposta deles primeiro, para depois entender um pouco do negócio, me aprofundar na proposta que eles querem fazer, e depois validar isso com pessoas que já estão dentro, isso por N ferramentas, seja Econ aqui, seja conversando com esses franqueados, como eu falei, seja indo numa loja, vendo como é que é a operação. Eu já tinha essa ideia que eu poderia fazer isso. Quanto tempo eu demoraria para fazer tudo isso de todas as franquias que eu gostaria? Talvez fosse bem mais demorado. Eu tinha essa urgência de quero abrir logo uma operação esse ano, eu via como um momento bom. Quanto antes, para mim, era melhor. Show de bola. Então, o fato de tu já estar tocando ali uma operação, já estar à frente de uma empresa, ter pouco tempo e pouco conhecimento, era uma barreira grande, era uma dificuldade para, cara, saber de fato em que direção ir, qual franquia investir, para tomar essa decisão mais uma vez, né? Tomar essa decisão sem errar, ou pelo menos minimizar ao máximo possível esse erro. E Raul, me conta agora, cara, como tu ficou sabendo sobre a Franchise Store e o que te fez querer trabalhar com a Franchise Store? O que te chamou a atenção para decidir de fato fazer essa assessoria de compra de franquias com a gente? Denner, eu acho que eu conheci a Franchise Store pelo Instagram, certo? E aí depois eu fui ver uns conteúdos no YouTube. E aí eu acho que na mesma semana eu já marquei uma reunião. Poxa, eu fechei no mesmo dia. Por quê? Eu acho que eu cheguei a mandar uma mensagem de próximo às 10 da noite confirmando. Mas por que eu vi valor? Cara, sobre a questão de perfil. Então eu tinha noção de análise de perfil, de algo que eu poderia fazer comigo mesmo, ou até com funcionários da minha operação para estar identificando isso, mas eu teria que parar e aprender. Eu já tendo alguém que fizesse isso para mim, isso ia me poupar muito tempo. Eu vi valor nisso, sabe? Eu acho que foi a coisa que mais me chamou a atenção. Tinham as questões das análises, das apresentações, mas até depois que eu fiz a análise de perfil, me surpreendeu porque foi bem mais coisa que eu imaginava. Eu achei que fosse ser uma análise mais simples. Isso já era uma coisa que eu queria há muito tempo, só que eu nem imaginava que vocês iam me oferecer isso, sabe? Juntou as duas coisas pela proposta que foi oferecida. Eu achei super valeu a pena, tanto que foi no mesmo dia. Bacana, show de bola. Então, quando tu entendeu o que a Franchise Store fazia de maneira mais profunda, tu entendeu, cara, é isso aqui que eu preciso para poder tomar essa decisão com mais segurança, com mais assertividade. Sim, tem alguém do mercado ali, especialmente com as referências que vocês me deram. Então, o conhecimento que eu tinha de mercado era vocês conseguiram ampliar bastante isso já na reunião, e no mesmo dia, eu não sou o tipo de pessoa que escuta e concorda, eu preciso verificar. Então, se eu não me engano, no mesmo dia eu assisti podcast do senhor que você tinha me indicado na reunião. Fiquei vendo um tempo de material, vi mais material do YouTube de vocês, e aí, tô tomando confiança nisso aqui. Tem uma visão muito maior do que eu conseguiria ter a curto prazo. Então, isso aqui vai me economizar tempo. Quem sabe eu começo algo 6 meses antes do que talvez eu começaria. E aí eu cheguei a comentar que eu queria, no começo do ano eu estava com os planos de começar uma operação nova em março para abril, sendo que não lembro exatamente o mês que eu fechei, mas isso me fez ver bem mais coisa do que o período que eu já tinha visto antes. Então, poxa, eu consegui ver várias opções diferentes, muito mais do que eu tinha visto antes em muito mais tempo. E já fechei, inclusive, né? Fechou com a franquia, né? Nesse caso, já adquiriu essa franquia. Já fechei com a franquia. Perfeito, show de bola. Era exatamente a próxima pergunta que eu ia fazer, e tu já abriu um pouco, se tu puder expandir um pouco mais nisso, que é, cara, como que tu diria que a Franchise Store te ajudou a ter confiança para investir na franquia? O que foram os fatores ali que te ajudaram, de fato, a criar essa confiança para encontrar e investir, de fato, na franquia? Uma coisa importante foi chancelar a BF, certo? Depois que eu vi um pouco mais sobre a organização, eu entendi o que a organização prega e a importância daquilo ali para o mercado, porque quando você puxa uma franquia, você pode colocar em teoria em qualquer cidade do Brasil. Central, geralmente está todo mundo em São Paulo, ou mais para o sul. Eu tenho que conversar com pessoas que eu nunca vi antes, ter confiança em cima do que elas estão me falando, ler contratos fortemente armados, digamos assim, né? Com bastante cláusulas, para ser mais claro, com bastante detalhe, com prazo longo, né? É um comprometimento, realmente. Você está escolhendo ali, basicamente, um sócio. Está escolhendo um parceiro que vai estar te ajudando no dia a dia em coisas que você talvez não quisesse focar tanto, já querendo focar na operação, em resultado. Poxa, um pouco mais dessa confiança
me ajudou. As orientações também que vocês me passaram sobre o que entender depois que eu tivesse conversando com a franquia foram muito boas também. Porque a gente já tendo feito a análise de perfil, eu trazendo um pouco do meu perfil, poxa, todo mundo se conhece, mas às vezes colocar ali de outra perspectiva, da perspectiva de um terceiro, faz você se identificar mais com o que alguma franquia ou outra vem a propor. Juntando todas essas coisas com uma confiança e com apoio junto da franquia que eu escolhi, apoio foi a palavra-chave, porque se você está escolhendo comprar uma operação assim de alguém, as taxas de franquia não são baratas, não é um valor qualquer, e ainda se tendo manutenção, poxa, é basicamente um sócio que se tem, um percentual bom da empresa. É um ganha-ganha, mas se você não tiver esse apoio, poxa, vai ser bem mais difícil de você tracionar uma operação, de você ter um resultado interessante, porque o contrato vai estar fechado. Então, não é como se fosse obrigado a ter uma negociação caso não tivesse tendo o resultado que se esperava. Nenhuma franquia garante o resultado, né? Então, só em você ter pessoas que estão com um relacionamento bom, que tem essa abertura, que tem no próprio processo de venda, você consegue ver isso também nas franquias. Então, se é tudo muito claro, se não é, se tem uma facilidade de informação, se as pessoas que vão estar fazendo a introdução das operações têm uma disponibilidade ali, isso faz diferença demais. Então, acho que a palavra-chave para mim é essa. É apoio. Perfeito, Raul, show de bola. Então, tu diria, Raul, que as nossas recomendações e orientações foram eficazes aí para mitigar os riscos desse investimento na franquia? Com certeza. A gente conseguiu até fazer um investimento com payback bem menor, aliás, bem mais rápido, perdão, payback bem mais rápido e com valor bem menor do que eu estava esperando, se enquadrando no que eu tava querendo ainda. Perfeito. Para finalizar aqui, a última pergunta que eu queria te fazer é: o que você diria para alguém que está pensando em trabalhar com a Franchise Store? Fecha. Cara, para uma pessoa que está procurando, que tem uma intenção real, é um acompanhamento que ela precisa fazer, especialmente se ela não for da área. Se ela já não tiver uma outra franquia, ou se ela não tiver experiência em gestão empresarial, administração de empresas. É um valor muito, muito pequeno se você for comparar com o resultado de uma operação, sabe? Isso se paga, é uma consultoria que vale a pena. Então, se a pessoa tem realmente intenção de fechar e ela não fechou ainda, pô, por que ela não fechou ainda? Quer dizer que tem alguma coisa que está faltando. Então, está faltando alguma coisa, indico de verdade. Perfeito. Obrigado mais uma vez aqui, cara, pelo teu tempo, contando um pouquinho da tua história, né, para as pessoas que estão pensando em passar pelo mesmo processo, poder fazer o processo aqui com a Franchise Store, entender quais franquias combinam para o perfil dela, para os objetivos, o que tem no mercado de fato alinhado com o que ela está buscando. E parabéns mais uma vez pela aquisição da sua franquia, pelo início de operação, e tenho certeza que vai trazer muito resultado, muitos frutos aí para ti ao longo da vida, viu, Raul? É isso aí. Obrigado, Daniel. O próximo desafio já começou. É isso aí, perfeito. Obrigado, viu, Raul? Valeu. Valeu.